Então, agora nós vamos começar a aula de ciências, que é sobre transformação da matéria, né? Na natureza, podemos perceber que muitos materiais modificam sua estrutura, sua aparência, ou seja, eles não permanecem inalterados da mesma forma. Vocês peguem o livro de vocês de ciências, né? Que é para acompanhar, né, a leitura, para você saber onde eu estou lendo, o que eu estou falando, certo? Os paredões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol e dos ventos, e por isso mudam seu aspecto. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não podem ser desfeitas, ou seja, são irreversíveis. O exemplo de transformação reversível é a mudança do estado físico da água. A água em estado sólido pode passar para o estado líquido e vice-versa. Já o enferrujar de um prego é uma transformação sem volta. Tem coisas que não tem volta, se transformam e não volta para o que era no início, né? Tem materiais que estão no estado final, diferente do estado inicial que ele era, né? Então vamos lá. Portanto, a matéria não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada. Para percebermos se houve uma transformação, é importante analisar a matéria em dois momentos diferentes, no estado inicial e no estado final. Observando as imagens acima, podemos afirmar que houve uma transformação da matéria ao comparar seu estado inicial a seu estado final. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Porém, existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, chamados de não biodegradáveis, né? Os materiais biodegradáveis, frutas, papel, vegetais, e os materiais não biodegradáveis, pilhas, isopor, plástico, né? Então, tem material que passa muitos anos, né? Dezenas, décadas, centenas de anos para se transformar, para se decompor, por exemplo, né? Então, nós devemos analisar a matéria em dois momentos diferentes, no seu estado inicial e no seu estado final, certo? Então, vocês vão fazer essa atividade da página 71. Explique com suas palavras o que são transformações reversíveis. O que você ouviu e o que tem no seu livro sobre transformações reversíveis? O que é que você entendeu? Você pode colocar e você pode pensar o seguinte, né? Que são transformações que podem ser desfeitas. Tudo que é reversível é desfeito. E irreversível são transformações em que o material transformado não pode voltar a ser o que era. Quando alguém diz assim, a situação dessa pessoa de saúde, por exemplo, é irreversível, ou seja, não melhora. Entendeu? Então, se é uma situação reversível, então há condições de melhora. Tem como desfazer. Entenderam? Tudo que você ouve falar de irreversível é que não tem como voltar como era, tá? 2. Escreva uma justificativa que explique por que os paredões rochosos são exemplos de transformação da matéria, porque eles sofrem com a ação da chuva, do vento, né? Ele se transforma na sua estrutura. 3.
Pesquise e cite exemplos de transformações irreversíveis. Daí você vai procurar saber que materiais, né, sofrem transformações irreversíveis. 4. Marque a única afirmativa que define como podemos perceber que a matéria sofreu alguma alteração, certo? Olha só, eu estou lembrando aqui de situações com queijo. Olha só, tem situações que o queijo ele sofre uma transformação. Dali ele não está ruim, né? Tem queijos que nós compramos só quando ele está em estado de transformação, né? O queijo sofre uma alteração porque entra em contato com fungos, bactérias e apodrece, né? Tem queijos que nós só podemos comer quando ele passa por diversas transformações. Então, essa transformação, às vezes, né, que o material se encontra, é irreversível. Um queijo podre, por exemplo, não tem como ele ficar bom, entendeu? Então, tudo isso são transformações da matéria, certo? Muitos materiais modificam sua estrutura, sua aparência, pois não permanecem inalterados da mesma forma, né? Por exemplo, tem materiais que sofrem modificações e não vão ser novamente do jeito que ele era lá no início, né? No seu estado inicial. Entenderam? Então, há um estado da matéria. Ela pode se transformar e não voltar ao estado inicial. E ela pode se transformar e voltar ao estado inicial. Certo, pessoal? Então, nossa aula de ciências sobre transformação da matéria, vocês têm a página 71 para fazer. E lá no nosso livro de matemática, vocês vão fazer a página 88, né? Que ainda é sobre arredondamento e valor aproximado, multiplicação e divisão, né? Que é aquela questão lá de você arredondar ou não, né? Quando você arredonda, você está multiplicando números fechados, sem ser números decimais, sem ser números quebrados, como a gente fala, né? Então, vocês vão fazer o número 4, o número 5 e o número 6, certo? Da página 88, que é sobre o mesmo assunto que já começamos, tá bom? Então, vocês têm aí essas duas paginazinhas para fazer, certo? Lembrando que na sexta-feira nós teremos aula online, tá certo? Essa aula, como vai ser? Essa aula vai ser uma aula apenas de revisão, nós vamos conversar, nós vamos tentar nos ver, certo? Você vai entrar nessa aula online pelo sistema da escola mesmo, na plataforma da escola, tá bom? E nós vamos, como se fosse fazer um teste pra gente se ver. E nesse teste, caso nós precisamos em outro momento, nós já vamos lembrar dessa aula, né? Dessa aula piloto, dessa primeira aula, tá bom? Então, não esqueçam, na sexta-feira, às 14h, nós vamos tentar nos ver. Você vai entrar no sistema da escola mesmo e nós vamos conversar um pouquinho, interagir, revisar, tirar dúvida, nos ver, tá bom? E aí seria importante que todos nós pudéssemos, né, acessar a plataforma nesse dia, tá bom? Que é na sexta-feira. Lembrando a você também que na quinta-feira não temos aula, não temos vídeo, porque é feriado, tá certo? Mas teremos sim na sexta, esse momento, tá bom? Aí nesse momento nós vamos vocês, no caso, vão ver o que é que vai ser passado para que vocês façam como atividade, tá bom?
Então, até amanhã. Um beijo em cada um. Façam as atividades. Não esqueçam que nós estamos todos juntos. Podem contar conosco da escola, com a direção, né? Para o que der e vier, para tirar dúvida. Estamos aqui sempre. Eu sempre digo isso, para não restar nenhuma dúvida, tá bom, pessoal? Então, boa tarefa. Até amanhã. Tenho hoje um bom momento de brincadeira, de descanso, né? Procurem se organizar tudo direitinho e fazer tudo direitinho para não acumular atividade. Tá bom, gente? Então, até amanhã e fiquem bem.